Prime TV, o programa de quem habita. Aqui você vai conhecer os profissionais que podem dar orientações precisas para o seu habitat. Se você faz parte desse mercado, também é convidado a conhecer tendências e novidades para uma melhor prestação de serviços. Bem-vindos ao Casa Prime TV. A escolha de um revestimento adequado faz toda a diferença, tanto na integridade da edificação quanto no acabamento final do seu projeto. E nada melhor para essa escolha do que conversar com um profissional da área. E hoje eu estou aqui na Ecológica com a Silvana, que vai explicar melhor para a gente tudo sobre revestimento. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Kelly. A sua loja é linda. Obrigada. E tem uma variedade incrível de revestimento. Quem chega aqui, às vezes, tem uma dificuldade em saber, escolher mesmo, né, Silvana? Se ela trouxer uma referência, já ajuda? Ajuda. Se ela trouxer uma referência, algo que saiu numa revista, no Pinterest, enfim, qualquer inspiração que ela tenha tido, ajuda sim, para a gente poder entender o gosto dela, as referências que ela tá querendo ter na casa dela. Acontece de uma pessoa chegar aqui com uma referência, olhar e falar, mudei, quero outra coisa. Acontece também. Acontece porque geralmente quando ela vem, ela até então ela não tinha esse mundo dos revestimentos, né? Ela começa a perceber aqui quando a gente começa a mostrar as diferenças. Tanto é que ela achava que piso era tudo igual e não é. Para cada ambiente da casa é utilizado um piso diferente. Então ela começa a ficar perdida. Se não tiver a gente aqui ajudando, ela se assusta. Era uma coisa mais antiga, me corrija se eu estiver errada, que as pessoas colocavam o mesmo piso na casa inteira. Hoje se faz isso ou é o que você falou, dependendo do ambiente a gente muda o piso? Na realidade, assim, hoje uma tendência é não utilizar muitos tipos de piso na casa, tá? Tanto é que todas as empresas voltadas para revestimento, elas costumam utilizar um piso polido ou acetinado para dentro de casa, um piso natural numa área gourmet, por exemplo, ou numa garagem, e até um piso antiderrapante na área externa, tá? Porém, todos com a mesma linguagem, com o mesmo efeito, tá? Então, quem olha, percebe esse piso, ele acha que até é um piso único, mas não é. Cada ambiente vai ter uma textura diferente. O que é tendência em 2021, Silvana? Então, a tendência em 2021 são grandes formatos. Eles vieram realmente para ficar. Mesmo em casas pequenas, que às vezes as pessoas se assustam, não dá para eu usar esse formato. Tamanho da peça, Exato. Né? Porém, ela pode utilizar numa bancada de pia, num lavatório, ou mesmo num painel de uma sala de TV. Ao invés de ela usar um painel de madeira, ela pode estar colocando um painel imitando uma pedra mesmo, no próprio porcelanato. Eu colocar o mesmo revestimento no piso e na parede dá uma sensação de uniformidade para aquele ambiente? Sim, dá uma sensação de uniformidade e amplia muito, tá? Isso se usa muito hoje, tá? Piso e parede igual, mudando às vezes o aspecto. A parede pode ser um polido, no piso pode ser um piso sem acetinado, sem brilho. Mas com o mesmo estampa ou a mesma cor, digamos assim. Sim. Tons escuros, onde que normalmente as pessoas costumam assentar? Então, os tons escuros, a gente hoje se usa muito em lavabos, áreas gourmet. São áreas assim onde a pessoa ela quer um ambiente um pouco mais sofisticado. E o escuro traz isso, tá? Então, assim, até em pisos, dependendo de quem vai morar na casa, se for um homem, por exemplo, eles gostam de pisos escuros, é diferente, né? Se for só Agora, se for um casal, uma família, já tende mais para os pisos claros. Mais claros. Exato. Silvana, esse formato horizontal aqui, eu confesso que eu não conhecia. Fala um pouquinho sobre essa peça pra gente.
Então, essa peça é um porcelanato imitando uma parede ripada. Nesse caso, em cimento, mas a gente tem delas em madeira também, tá imitando a madeira. A gente utiliza muito isso em fachadas ou mesmo um painel de um escritório, de uma sala de TV, de um lavabo, enfim. Só não se utilizaria num piso, até por causa do relevo. Por causa do relevo. Isso. Aqui nós temos o ladrilho hidráulico. Isso. Isso aqui é um ladrilho hidráulico, ele é utilizado em piso, pode também colocar em parede, mas a ideia mesmo é para piso. Esse daqui, Silvana, ele já é um ladrilho hidráulico? Isso, esse daqui, na realidade, ele tem a aparência de um ladrilho hidráulico, porém ele é um porcelanato. Então, qual a vantagem desse? A espessura, você vai ver que ela tem no máximo 1 centímetro, enquanto o ladrilho hidráulico tem 2. Tá. E ele já vem tratado, porque se trata de um porcelanato. Tá? Então ele não precisa daquela preparação. Exato. Então hoje isso é muito mais utilizado do que o próprio ladrilho hidráulico. Ele foi inspirado, mas tem ainda as pessoas, né, que são mais tradicionais, que elas gostam realmente do ladrilho mesmo. Olha, gente, essa loja me deixou doida, mas eu fiquei apaixonada por esses daqui, olha, que são em alto relevo, né? Isso. Esses daqui eu posso colocar num box, por exemplo? Esse daqui poderia colocar num box, porque ele, apesar de ter essa aparência, esse relevo, olha, só para você ter ideia. Tem essa diferença. Eu tenho os perolizados e os naturais, tá? É possível sim colocar em box, porém a pessoa tem que imaginar que vai ter um relevo, apesar de não segurar sujeira, mas dificulta um pouco, né? Exato, a limpeza, no caso. Então, assim, onde eu colocaria isso? Num espaço gourmet, numa cozinha, num lavabo, né? Seriam espaços que ficariam bem bacana. Silvana, o que eu vejo que acontece muito é a pessoa comprar uma peça desse tamanho, essa enorme aí que você tem, e uma pessoa despreparada sentar. Acontece muito isso? Acontece. Na realidade, essas lâminas, eles têm assim de uns 2 anos para cá, ela realmente... os clientes começaram a vir à procura, os próprios arquitetos, né? Porque ele praticamente tem um pé direito de um apartamento, 2,50 metros. Você usa uma peça dessa, pronto. Já fez um painel, né? Só que assim, realmente requer cuidado no assentamento, porque não que seja difícil, mas requer uma ferramenta, um manuseio especializado. Uma pessoa sozinha, por exemplo, não consegue aplicar isso sozinho? Sentar ela isso precisa, sozinha. além de ter umas longarinas, né, que um instalador ele acaba tendo, os instrumentos mesmo, né, as ventosas, eles precisam trabalhar em 3 pessoas, né, às vezes 3 pessoas. Aí nós vamos ter também formatos um pouco menor. Que linda essa! Então, esse daqui ele imita o ferro. Adorei! Eu cortei um ferro envelhecido. Nossa, que lindo! Então, para aquela pessoa que às vezes não tem uma mão de obra tão preparada, esse já é um formato que seria mais fácil de manusear, tá? Que também são lâminas, que vai causar um efeito bacana numa parede, né? Tanto parede como piso. E aí a gente acaba vendo que o piso 1,20, que a maioria das pessoas acham grande perto dessas peças, eles somem, né? Eles somem. Mas ainda esse é o mais procurado hoje para piso. Essa medida, ela... digamos que assim, 90% dos projetos que nós fazemos orçamentos é praticamente essa medida que está sendo utilizada. Silvana, onde que eu utilizo um painel como esse daqui? Então, esse painel ele pode ser utilizado desde uma fachada, tá? De um prédio comercial ou residencial, ou até mesmo dentro de uma casa, tá? Pode ser fundo de uma TV, né, um painel de TV, pode ser um espaço gourmet, ele valoriza bastante.
E qual é a manutenção? Então, a manutenção, depois de aplicado, a gente coloca um óleo fugante ou hidrofugante, né? E apenas isso. No caso de uma parede, não requer muita manutenção, não. Tá. Se fosse um piso, como esse, por exemplo, ele requer uma manutenção anual, para que o impermeabilizante que a gente usa no início seja renovado a cada 1 ano, porque como a gente já lava, usa, né, shampoos que podem agredir, então ele vai ficar mais assim suscetível a perder rapidamente o impermeabilizante. Entendi. Silvana, o que a sua loja oferece para os clientes? A minha loja é uma loja especializada em pisos, revestimento, louças e metais. Então, todo o acabamento de uma casa, o cliente acaba encontrando aqui. Inclusive, quando ele vem, às vezes com muitas dúvidas, a gente acaba explicando para que serve cada produto, ajuda também na escolha dele, onde pode ser utilizado dentro ou fora da casa, numa parede ou piso, enfim, a gente acaba dando uma clareza e sendo um facilitador mesmo para a escolha de pisos ou revestimentos para a casa dele. Além disso, a gente tem assim uma parte muito bacana, é uma entrega programada, a gente faz medição na casa do cliente para que não haja muito problema de perca ou sobra do material, que é comum acontecer quando a pessoa só traz a planta para a gente faz em cima da planta. Às vezes pode acontecer alguma diferença e no local é muito mais fácil a gente já prever. Silvana, muito obrigada pelas suas dicas, foi um prazer conversar com você e conhecer a sua loja. Muito obrigada e a gente está à disposição. Muito obrigada. E se você está achando que a loja da Silvana é só isso daqui, gente, revestimento, não. A Ecológica tem uma variedade incrível de outras coisinhas mais que você vai conferir aí no vídeo. E faça um convite para vir conhecer. Quer construir ou reformar? Dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura. Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Dúvidas com iluminação? Assessoria em planejamento de iluminação? Você encontra aqui. Dicas incríveis. Casa Prime TV. Casa Prime TV. Oferecimento Ecológica Revestimentos. As melhores marcas em revestimentos, metais e louças. Para o seu habitat, 3 endereços: Arujá, Mogi e São José dos Campos. Por que alguns prédios podem ser removidos paredes e outros não? Existem esses 2 tipos de construções hoje aí que nós mais encontramos no mercado, que é o condomínio, o prédio feito de bloco estrutural, onde não existem pilares, os próprios blocos já fazem a sustentação das lajes, e temos o tipo de construção convencional, que daí já é elaborado por vigas e pilares. Nesse tipo de obra convencional, nós podemos remover paredes, mantendo os pilares intactos. Então podemos aumentar a sala, deixar um quarto mais amplo, ou aumentar um banheiro, modificação de lados de porta, isso nós podemos fazer. Já na construção de bloco estrutural, nós não temos isso. Então os blocos que já fazem a divisão dos cômodos, eles são responsáveis para a estrutura e sustentação do prédio. Gente, como mobiliar sua casa, hein? Dicas de quem entende do assunto. Estou aqui com o Lucas, que é consultor da Breton, e ele vai tirar as nossas dúvidas sobre como decorar a minha casa. Você já pensou, já teve dúvidas sobre esse assunto? Vamos falar então por onde começar, Lucas? A primeira coisa que o cliente tem que ter em mente, independente da loja que ele for estar indo comprar, ele tem que ter em mente quais são as necessidades que ele precisa naquele espaço. Então, em primeiro lugar, é um espaço corporativo,
Se sim, é um espaço que precisa ter lugar de espera. Se não, se for a casa dele, ele tem que ver questões como ele prioriza mais o design, ele prioriza mais o conforto, ele precisa de um pouquinho de cada coisa, se ele tem filho, se ele tem cachorro, se ele tem um idoso na casa. São questões que a pessoa tem que levar, são questões primordiais que o cliente tem que levar em consideração, Tatiana. É você colocar uma cadeira que deixa um pé no caminho, ou colocar uma mesa que deixa uma ponta viva numa casa que tem um idoso. Ou você encher a sua mesa de centro, às vezes, de cristais, de murano e coisas de vidro, se você tem uma criança que é uma criança mais hiperativa, que mexe. Então, assim, na casa da gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o nosso estilo de vida e o nosso desejo para aquele ambiente, as nossas necessidades, não somente estéticas, como funcionais. Eu acho que com essas informações reunidas, o cliente, juntamente com o seu profissional, caso ele tenha um, eles conseguem ter um start inicial para fazer um bom projeto. E assim, vale a pena comprar tudo de uma vez para montar um ambiente, por exemplo, ou vai comprando aos poucos? Se ela é um cliente que acompanha a decoração, gosta do assunto, ela pode fazer uma compra com um pouco mais de segurança. Agora, para aquele cliente que muitas vezes é inseguro, é indeciso, a gente pede que ele primeiro adquira os móveis, sinta o espaço, converse com a casa, vê o que a casa tem para dizer. É importante ter essa liberdade. Exatamente. E daí, muitas vezes, a gente até desenvolve para esse cliente, caso ele não tenha profissional, um projeto, mas a gente recomenda que ele vá comprando aos poucos. Então, adquire primeiro os móveis pesados, né, que são sofá, mesa de jantar, cadeira. Depois você pode ir trabalhando num segundo momento com as mesinhas laterais, como essa daqui, com as mesas de centro, que são coisas que você não vai precisar num primeiro momento para morar na casa, né? E daí, por último, a gente entra com a moda de decoração, que seria os adornos, os tapetes, os vasos, todos esses ornamentos. Inclusive, nesta etapa do projeto, o cliente pode vir aqui na loja, ou o profissional dele pode vir na loja, fazer uma seleção desses produtos e a gente leva na casa do cliente para ele fazer uma degustação no local sem nenhum compromisso. E assim, Lucas, tem alguma tendência no momento em termos de material, de cores, que está em alta? A questão dos latões, né? Que daí a gente tem o latão no dourado, latão no aço escovado, latão no bronze. Então, assim, esses acabamentos metálicos, eles estão muito, muito em alta, né? Hoje em dia a gente já não está, o cliente já não está, os decoradores também, os arquitetos não estão especificando tanto a laca-brilho, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê um reconhecimento e uma valorização de algo que é um patrimônio do Brasil, que são as madeiras, né? Então, por exemplo, aqui na Breton, todos os nossos móveis são laminados em madeira natural. Então, assim, isso daí acaba que cada vez mais está sendo mais procurado por ser uma coisa exclusiva, uma coisa brasileira. E eu acho que a decoração ela está caminhando para um lugar também onde não existe mais uma regrinha, assim, sabe? Cada pessoa cria o seu próprio universo dentro daquilo que lhe convém, né? Então, assim, hoje a gente tem muito forte essas questões dos metais, essa questão dos metais, e a gente tem também esses tons um pouco mais fosco, né? Um pouco menos de brilho e tudo puxando um pouco mais para esse lado metalizado. Combina muito bem com o que o latão, por exemplo? Ele, na verdade, assim, o que você não pode... Na verdade, o que você tem que fazer é puxar para a paleta de cores que você está trabalhando. Então, por exemplo, com latão no bronze. Então, não misturar isso com uma outra peça dourada, porque senão a gente vai ter uma briga aí de cores, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma mesa de centro em inox. Então, talvez não seja legal você trabalhar com um bronze, porque talvez isso fique um pouco... brigando, né? Claro que você tem que ver num contexto geral, né? Por exemplo, aqui por ser loja, ali a gente tem uma peça dourada, mas aqui é um ambiente muito amplo e é loja, né? Não tem problema a gente errar um pouquinho numa loja.
Aqui combinou muito bem com um estofado claro, né? O Uhum, latão, para não perfeito. ficar contrastando tanto, né? Exatamente, para deixar... Diversas cores. Exatamente, para acontecer que a atenção fique toda na mesinha e a poltrona fique um pouco mais neutra. Uma coisa legal também que você falou aí, são esses tecidos puxando para o linho, né? Então isso também, essas questões assim do acabamento natural, eu acho que não só é uma tendência, como é uma coisa que vai ficar perene aí. Porque, por exemplo, esse é um tecido que ele não é natural, ele é um tecido de poliéster, mas ele tem essa aparência do linho natural. Por que esse tecido é de poliéster? Porque o poliéster ele é atingido em alta temperatura. Isso é importante as pessoas de casa saberem, Tatiana, porque assim, a gente sempre tem na cabeça aquela coisa assim, tecido chique é o tecido natural, né? Então, eu comprei um terno de linho, comprei uma camisa de linho. Tá, isso é muito bacana, mas e num sofá? Isso é legal? Isso não é muito legal. Por quê? Porque o linho, o algodão, o tecido natural, ele é como se fosse um tecido, uma tela em branco. Se cair algum pigmento ali, vai manchar. Já o tecido à base de nylon, o tecido sintético, o que acontece? Ele é tingido quando ele ainda está no seu estado líquido, né? Eles fazem como se fosse uma goma e tingem o tecido, ou seja, a pigmentação é feita com ele ainda não tramado. É feito com ele num estado, digamos assim, líquido. Ou seja, a pigmentação é feita de dentro para fora do fio. Quando eles forem puxar o fio dali, o fio já vai ter por ele inteiro em sua composição aquela pigmentação. Portanto, ele não vai desbotar e ele não vai manchar com tanta facilidade quanto um tecido natural. Então, é por isso que a gente sempre fala aqui na loja que o pilar fundamental para uma compra assertiva é o cliente ter sempre a transparência com o consultor. Né? É o cliente falar quais são as necessidades que ele tem na casa dele e ser transparente. Olha, eu tenho um filho que é muito arteiro, então falar isso no atendimento, né? Porque daí não corre o risco do vendedor também colocar alguma coisa ali, do consultor colocar alguma coisa ali que possa vir depois a estar manchando e não ter conserto, né? Aqui na loja a gente vende também o serviço de impermeabilização, isso é importante falar, mas é importante ter essas questões assim para o cliente poder ter a casa dele bonita para sempre. Aliar a sofisticação à questão da segurança. Sim, exatamente. Está gostando das dicas? Eu vou perguntar para o Lucas agora sobre, hoje em dia, comprar móveis. Está mudando um pouco a visão das pessoas? O que você acha? É um investimento? Perfeito, Tatiana. A gente tem percebido cada vez mais a procura pelo aquilo que é, digamos assim, lastreável, né? Então, muitas vezes o cliente ele opta por estar comprando um produto Breton muito também por causa disso, porque ele sabe que além da qualidade, além de todos os benefícios que esse produto oferece, esse é um produto que vai ter um valor de mercado. Ele não vai acontecer de assim, dele colocar um produto na casa dele e no outro dia aquilo já não valer mais nada. Inclusive, assim, a gente tem experiências, a gente tem diversos casos aqui. No começo do ano aconteceu um comigo. Tem uma história até bacana para eu te contar dentro disso. O cliente ele veio fazer a casa comigo e eu falei isso para ele na hora da compra. Eu falei, olha, você está comprando um produto Breton, amanhã ou depois, se você colocar sua casa à venda, pode ser que você não recupere exatamente o valor que você está investindo comigo aqui, mas vai facilitar e muito a venda da sua casa. Por quê? Porque uma casa de alto padrão, hoje em dia, a pessoa, assim como a pessoa já espera que tenha pelo menos um porcelanato, que tenha um sistema de automação, que tenha a possibilidade de se instalar um elevador, caso a casa não tenha, a pessoa também espera que os móveis sejam de acordo com o padrão da casa, sejam de alto padrão. E daí eu falei pra ele isso, no dia ele até falou, isso daí é papo de vendedor, não é bem assim e tal. Acontece, e ele falou também, estou fazendo a casa pra mim, pra eu morar, não tenho intenção de sair dessa casa. Eu falei, olha que vai aparecer algum amigo, sua casa tá ficando muito bonita, vai aparecer algum amigo na sua casa aí, vai fazer um cheque gordo e você vai vender. Dito e feito, Tatiana, passou mais ou menos uns 4 meses, a esposa dele me ligou agora no começo do ano, falou, Lucas, você é um profeta. Eu falei, não, eu não sou um profeta, eu simplesmente vejo isso acontecer toda hora. Ela falou, veio um amigo do meu marido aqui em casa, se encantou pela casa, se encantou pelos materiais que a gente usou, fez uma proposta irrecusável e detalhe, ele quer a casa de porteira fechada, ele quer ficar com tudo.
Daí eu ainda brinquei com ela, falei, até aquela poltrona, daí ela falou, não, a poltrona eu negociei com ele que eu vou tirar, porque ela comprou uma poltrona que foi bem assim, foi uma coisa bem icônica, né? Foi um produto que ela queria muito. Mas então isso acontece sim, hoje em dia o móvel deixou de ser só um gasto para virar também um ativo, para virar também um ativo que, na pior das hipóteses, se você não conseguir recuperar 100% aquele valor na venda da casa, você consegue com certeza vender a sua casa muito mais rápido e com muito mais facilidade. Até porque o produto Breton, ele é feito com o que tem de melhor em termos de materiais. Então, assim, se o cliente comprar o produto Breton e respeitar as questões de cuidados, né, que tem que ter com esse produto, ele vai ter o produto para sempre. E além disso também, vocês aí de casa podem ver nas imagens que o padrão estético do mobiliário Breton, ele busca ser bem atemporal, ele é bem atemporal. Então assim, a gente não tem nada que daqui a um tempo fique datado. A gente sempre pensa muito, se você olhar em todo o nosso showroom, todos os móveis são atemporais. Muitos móveis até têm referência, fazem alusão aos anos 50, aos anos 60. Então, assim, é um tipo de estética que ela não tem uma datação, não vai acontecer. Às vezes a gente pega a foto de clientes que fizeram a casa com a gente há 10 anos atrás e a casa continua atual, continua bonita. Digamos assim, um outro atributo que os produtos aqui da loja têm. Casa Prime TV, o programa de quem habita. Novidades e tendências de mercado para quem consome serviços e produtos ligados à habitação. Casa Prime TV, aos sábados, 15 horas. Pensando em mudar o visual da sua casa ou apenas decorar um ambiente, saiba que os papéis de parede é uma opção prática e acessível. E aqui, na Vila das Cores, é uma loja que está cheia de tendências, super atualizada e com várias texturas e estampas. Hoje, o Casa Prime TV vai bater um papo com o Gustavo, que vai explicar um pouco melhor pra gente a opção que nós temos, porque é uma variedade incrível, né, Gustavo? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. O papel de parede é uma solução muito prática e com custo legal, né? E assim, a facilidade, se a pessoa enjoa, ela troca fácil, não tem que fazer uma obra dentro de casa. Aquele quebra-quebra, né? Não, então é um recurso que eu uso muito nos meus projetos, porque eu gosto primeiro de criar um movimento nos ambientes, e o papel permite isso, né? Os desenhos geométricos, os florais, os orgânicos, tem muita coisa hoje que remete à natureza, que é uma tendência grande também. O que eu mais gosto de usar são as texturas, que eu acho que traz aconchego, traz uma coisa mais assim de abraço. Eu gosto de criar esse clima na casa. Então a gente tem madeira, pedra, palha, são materiais incríveis e que trazem essa atmosfera de aconchego nos espaços. Hoje em dia, qual que é o mais procurado, Gustavo? Porque tem 3D, tem vinílico, tem esse texturizado que você falou. Ou depende do ambiente? Então a arquitetura hoje está muito aberta, né? Cada profissional tem um estilo, tem uma tendência, um perfil de trabalho, e o papel ele atende a todos esses estilos. Eu sou muito contemporâneo, então nos meus projetos eu trago muito mais de textura, de madeira, mais sóbrio. Eu não gosto muito de trabalhar com cores exageradas, porque eu acho que isso acaba cansando mais rápido, né? E os meus projetos são mais masculinos, então ele tem essa pegada um pouco mais sóbria mesmo. Num ambiente, por exemplo, que tem um fluxo muito grande de pessoas, que tem criança, que vai ficar passando a mão, que tipo que você indica colocar? Então, o papel vinílico é uma solução incrível, porque a pintura na parede, ela mancha, né? E o papel vinílico, ele pode ser lavado, pode passar esponja com detergente neutro, então a manutenção dele é muito mais fácil do que uma parede pintada com uma tinta convencional. Para 2021, o que você sugere que vai ser uma tendência? Eu gosto das palhas. Palhas. Né? Porque assim, o que acontece? A gente ficou com essa pandemia, todo mundo muito preso em casa. Então a ideia é trazer para dentro da casa um pouco da natureza, que a gente chama de biofilia, né? Então os elementos naturais, quando eles podem ser empregados na parede da sua casa, trazendo esse movimento de contato com a natureza, elementos que remetem à natureza, ele proporciona uma sensação muito boa. Então palha, o que imita madeira, até separei depois se você quiser ver algum material. Isso tudo é o que mais está sendo procurado pelo cliente por causa dessa necessidade de não pôr uma parede de concreto, uma parede que remeta a aço, porque tudo isso traz uma frieza que é o que as pessoas estão tentando
fugir nesse momento. É. Numa área externa, uma varanda, por exemplo, pode usar qualquer tipo de papel de parede, ou vamos supor, não é indicado um 3D? Não, a preocupação maior na varanda é a exposição à chuva. E né? sol também, então, dependendo não? do papel, o sol não é problema, porque tem ambientes internos que você vai ter o sol, né? Grandes vãos de vidro, entra o sol na sala, num quarto, então o papel ele tem essa resistência ao sol. O problema maior é realmente as intempéries, chuva, cachorro, que às vezes na varanda o cachorro vai se esfregar. Isso que eu ia arranhar. perguntar, porque pet é uma coisa que muita gente tem hoje em dia, principalmente gato, que adora arranhar. Emborrachado, não. Não, os papéis mais lisos, o gato não tem como fincar a unha, né? Agora, essas tendências de palha, esse tipo de coisa, ele tem uma textura que realmente, se o gato tentar puxar, ele vai destruir o papel. Todos são colados, se é assim que eu posso dizer, Sim, aplicados da mesma forma, com o mesmo material? Ou isso muda de papel para papel? Sempre é uma cola própria para papel de parede. O que muda é a formatação do papel. Alguns são em rolos, né? Outros vêm em placas, então cada empresa, os importados vêm muito em placas, então isso que é a diferenciação. Entendi. Aqui nós temos uma variedade incrível, né, Gustavo? De forma geométrica. Essa variedade incrível não é nada perto das opções que eles têm aqui na loja, né? Mas é mais para o cliente chegar e perceber que existe realmente. As pessoas têm muito na cabeça que papel de parede é aquela coisa antiga, muito desenhada, muito trabalhada, florzinha. Só tem flor, floral. E não, hoje o papel ele tem uma gama muito grande, desde os geométricos, modernos, até texturas para quem não quer ficar fazendo manutenção constante de pintura. Eles têm papel sólidos, lisos. Você aplica como se fosse uma pintura e pronto, não tem um desenho, não tem nada. Mas é pela facilidade de manutenção do produto. A durabilidade dele depende da sua manutenção, do seu cuidado também? Depende do cuidado, porque senão o papel dura 10, 12 anos, tranquilamente. Nossa, sim, tudo papel de qualidade, porque tudo isso interfere, né? Sim. A espessura do papel, a camada aplicada da estampa, tudo isso interfere um pouco. Os papéis deles aqui são 100% vinílicos, que na minha opinião é a melhor linha de papel. Tirando as palhas que são naturais mesmo, os papéis em geral são vinílicos, e eles têm uma durabilidade enorme. O que você separou aqui pra gente, Gustavo? Dentro do que eu te falei de tendências do meu perfil de trabalho, esse papel, ele remete a uma madeira. Se você passar a mão, ele tem até uma textura de madeira. Tem mesmo. Né? E daí tem várias opções de cores, dependendo da proposta do projeto. Eles conseguem fazer uma linha que remete a uma machetaria, como se fosse 3, 4 madeiras diferentes, né? Um produto que é muito legal, é isso que ele é perfeito, um linho, um tecido na parede. Lindo esse. Né? Isso traz aconchego, isso traz assim, um aquecimento para o espaço, e eu posso colocar quadros, tudo em cima sem desgastar, sabe? Sem cansar a imagem. Essa é uma linha de palhas, se você passar a mão também é uma linha que tem uma textura incrível, né? Ela pode tanto ser uma palha lisa quanto uma palha estampada. Olha essa, que né? linda! É linda. E é um produto que requer um pouco mais de cuidado pela própria textura, ele pode desfiar, pode puxar, né? Mas assim, fora isso, eu acho que é um produto que ele valoriza qualquer ambiente. Gustavo, se eu tenho um ambiente pequeno e eu quero dar uma amplitude para esse ambiente, tem algum tipo de estampa ou cor que você indica? Para ambiente pequeno, a gente prioriza cores claras e, se possível, listas. As listas horizontais, ela dão uma ampliada, do mesmo forma que a vertical, ela acaba aumentando o pé direito, é uma sensação de alongar o pé direito. Mas se for para um lavabo, por exemplo, que é um ambiente pequeno que a gente usa muito papel de parede, eu geralmente faço o contrário. Eu trabalho com material extremamente carregado, uma coisa mais over, porque o lavabo é um espaço meio cênico, né? As pessoas gostam de entrar e se surpreender. E daí é legal, estampas fortes, tem umas coisas que são meio lúdicas, né? Meio irreverentes. Dá uma ousada, né? A ideia é ousar. Daí você esquece cor, esquece tudo. Você se preocupa mais com o efeito cênico de chegar e falar, uau, que legal. Quero ficar aqui mais do que 5 minutos. Esses são os 3Ds. Eu queria te mostrar esse álbum. Esse álbum é desenhado todo pelo Estúdio Front, que é o mesmo que desenha as luminárias da MOI, que é uma empresa incrível internacional. O branco está sendo muito usado, porque vai para uma pegada meio escandinava. A arquitetura escandinava está em alta, né? O design forte. Então, essa linha toda se remete a isso. E daí eu tenho aqui o desenho que imita o 3D. Que é geralmente o que a gente mais vê, é o mais comum. E daí eu tenho o papel realmente em 3D, ele é solto, as abinhas são soltas. Quando você instala isso, ele realmente fica, ele não imita, ele é um papel um 3D. Que tem um efeito tridimensional. Que legal isso, mas tem que ter um cuidado, né? Mas eu acho que a instalação, de forma geral, do papel, ela requer um cuidado. É uma coisa importante, você investir num papel bom, tem o cuidado de um bom instalador também. Porque a instalação mal feita, ela
acaba perdendo um pouco o efeito, fica mancha com cola, sabe? Então é importante a pessoa que tem a intenção de colocar um papel de parede se preocupar quem vai instalá-lo. Geralmente as lojas que vendem um papel de qualidade, elas já indicam os próprios colocadores para não ter problema. Isso que você falou é uma verdade, Gustavo. Eu já vi ambientes com 3Ds, papel de parede 3D, que não parecia 3D, porque estava colado errado, estava bem torto. Os papéis com temas infantis, ainda é muito usado em quartos de bebê ou já as mães já estão mudando? Eu vejo muita coisa listrada também, que é legal. As mães estão fugindo daqueles temas muito certinhos, entendeu? Você consegue criar situações de papel lúdico, trabalhando com cores, bolhas, alguma coisa um pouco mais inusitado, que traga cor para o espaço, e do que ficar desenhinhos mesmo, né? Porque a criança cresce e hoje as crianças mudam muito rápido. Sim, enjoam daquele personagem. Qualquer coisa que limite, que ingesse o ambiente, para elas não é interessante. Então, você ter só um ambiente colorido e podendo mudando o cenário, né? Já para eles está ótimo. Agora, se você faz um quarto da Branca de Neve, você está preso àquilo, né? Você não pode. Agora, faz um quarto rosa e lilás, alguma coisa assim, você pode brincar em torno daquelas cores, criando situações diferentes. Gustavo, muito obrigada, viu, pelas suas dicas. Imagina, o prazer foi meu e quando precisar de alguma coisa, estou às ordens. Muito obrigada. Ouse mudar o seu ambiente. Aqui na Vila das Cores, com certeza tem a decoração certa para você. Dúvidas com iluminação? Assessoria em planejamento de iluminação? Você encontra aqui. Dicas incríveis. Casa Prime TV. Casa Prime TV. O programa de quem habita. Mercado imobiliário, manutenção, decoração, iluminação e muito mais. Casa Prime TV. Aos sábados, 15 horas. Casa Prime TV. Oferecimento Orlando Seguros. Desde 1989. Cuidando do seu patrimônio. Unidades em Jacareí e São José dos Campos. Eu trabalhava como representante comercial num grupo alemão e no auge da minha carreira eu me deparei com uma situação com desconforto e me deparava muito em confronto com a minha família, né? Porque eu vivia sempre ausente de casa, viajando, e isso foi causando uma angústia, assim, uma certa inquietude na minha parte de ter uma qualidade melhor de vida. E aí pedi as contas na empresa, né? Fui trabalhar por conta, né? Comecei a trabalhar com resina, né? Me especializei em resina epóxi, fiz um curso de porcelanato líquido em São Paulo. De experiência com a resina, eu já comecei a trabalhar com a madeira, né? Fazer mesas de centros, aparadores, e com o tempo eu fui me especializando, né? Fiz um curso de marcenaria fina e isso me trouxe um norte bem legal para a minha carreira, para a minha profissão, né? E hoje eu estou com alguns móveis, né? Em casas renomadas de arquiteto, né? Fiz alguns projetos em parceria com grandes arquitetos e estou buscando, né? Sempre me aperfeiçoar para ter um mobiliário de qualidade e um mobiliário que dure, né? Que dure gerações, que atravesse gerações. Esse é o nosso principal objetivo. Produzir móveis de qualidade e todas madeiras nobres, que a gente não encontra em madeireira, não encontra em serraria. A gente trabalha aqui com madeiras nobres como IP amarelo, IP roxo, pau-brasil, jatobá, angelim, todas madeiras nobres que de alguma forma o homem não produziu e não pode retirar mais, não produz mais, não tem mais plantio dessas espécies e não tem mais a venda, não é proibida o corte dessas madeiras na natureza, né? Algumas pessoas até me perguntam, né, se eu vou fazer algum tipo de workshop ou algum curso para quem quer iniciar, para quem quer fazer introdução e trabalhar com marcenaria, seja ela com hobby ou profissional. Acredito que o caminho para você iniciar,
para você entrar no ramo de marcenaria é você gostar do que está fazendo, né? Porque realmente para quem começa a trabalhar com marcenaria, com madeira, é porque gosta mesmo, porque tem essa vontade, esse dom já aflorando, né? É um ramo muito difícil para você iniciar pela compra, pela aquisição dos equipamentos, né? Então acredito que a maioria das pessoas que começaram a iniciar a marcenaria já percebe essa dificuldade no início, né? Se a pessoa não tem uma reserva para se manter e para adquirir ferramentas boas com qualidade, porque é um custo elevado, ela já fica parada no mercado, né? Porque ela não consegue produzir, ela não consegue ter uma demanda e ela não consegue ter qualidade no seu mobiliário, né? Então, eu acho que o principal seria você ter um capital financeiro para você adquirir boas máquinas, para você ter uma demanda de qualidade, ter uma produção boa e também você ter uma reserva para você se manter nos primeiros anos, porque é muito difícil no primeiro, segundo ano, terceiro ano. Eu estou indo para o meu 4º ano de marcenaria e agora que eu estou conseguindo conquistar novos clientes. Então a indicação, o boca a boca, de você fazer um bom trabalho, de você produzir um móvel com qualidade, o retorno vem, mas não vem rápido, né? E acreditar que dias melhores virão, né? E a minha história não é diferente. Eu tenho me inspirado muito nos vídeos dos americanos, do pessoal que faz alguns trabalhos legais no Canadá. Eles estão utilizando muito resina epóxi, então eu me especializei em resina epóxi e trabalho com madeira nobre, mobiliário maciço, que é uma grande tendência do mercado, né? Ainda no Brasil ainda tá bem calmo ainda, tá começando agora aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, Canadá, fora, tá uma tendência. Então a maioria dos mobiliários é todos em detalhes em resina epóxi, mobiliário de madeira maciça, e é essa tendência que a gente quer trabalhar, né? A gente quer mostrar mais esse trabalho com a resina, com a madeira, que é uma harmonia perfeita, né? Eu acho que é um mobiliário que faz um grande diferencial no ambiente, num projeto de uma casa, de um prédio, né? E os projetos que eu trabalho, não só em residências, mas eu trabalho como grandes condomínios, né? Eu tenho prédio em São Paulo, onde eu tenho umas peças na recepção. Eu tenho prédios executivos que utilizam mesas em escritório. Tenho residências, tenho apartamentos, casa de fazenda, mobiliário maciço. Eu acho que se adequa a qualquer ambiente. Eu acho que ele traz sofisticação e eu acho que dá um grande diferencial no projeto, assim, dá um toque especial no ambiente. Vila Cores, revestimento e decoração. Qual o seu estilo? Seja qual for, nós temos a decoração certa para você. O Casa Prime TV de hoje veio bater um papo e conhecer uma obra do arquiteto Fernando Manzoni. Tudo bem, Fernando? Tudo bom. Vamos bater um papinho antes, só que antes a gente quer saber sobre sua biografia, os trabalhos que você já fez, há quanto tempo você trabalha como arquiteto? Legal. Tudo bem, eu sou o Fernando Manzoni, sou fundador da Manzoni Arquitetura. A gente está no mercado há 17 anos. A gente trabalha especificamente com desenvolvimento de projeto e execução, né, administração de obra, né? E há bastante tempo que a gente vem atuando bem forte nesse segmento residencial e comercial na região. Isso daqui é uma casa residencial? Sim. Certo? Sim. Conta pra gente onde ela fica. Tá, essa aqui é uma casa no Jardim do Golfe, né? Um condomínio aqui bem conceituado da região. Essa é uma casa de aproximadamente 400 metros quadrados, né? E ela é uma casa que está em fase de acabamento final, né? Então nós estamos terminando toda essa parte civil, os detalhes, os acabamentos, e a gente está preparando para entrar toda essa parte de marcenaria. Então aí por volta aí de um mês, aí 45 dias, os clientes já vão estar mudando para a residência. Quando um cliente te procura para fazer um projeto, até a fase final, da primeira reunião à fase final, uma casa desse tamanho, quanto tempo você leva em média para entregar? Geralmente um projeto gira em torno aí de 30 a 40 dias, né?
Então a gente tem sempre um desenvolvimento inicial, que a gente faz a visita no local, visita o terreno, vê a necessidade de levantamentos complementares que a gente chama, plano altimétrico, né, aquela parte topográfica, sondagens, né, para ver que tipo de solo que a gente vai construir. E depois de feito esses levantamentos, a gente marca uma reunião, que essa reunião é um programa de projeto, onde a gente conhece o nosso cliente, né, a gente escuta bastante as necessidades deles, né, os sonhos a expectativa que eles têm em cima dessa residência. E aí a gente começa o nosso desenvolvimento. Então a gente faz algumas opções, né, da parte de arquitetura, com plantas de layout, maquete eletrônica, né, e aí a gente faz os ajustes, aí parte para um projeto executivo e as aprovações. Então esse período geralmente é por volta de 3 a 4 meses, quando a gente desenvolve um projeto com uma certa velocidade e uma assertividade boa, né? A partir daí a gente finaliza a parte de projeto, a primeira etapa está concluída e parte para a segunda etapa. Então é questão de orçamento de obra, questão de prazos de execução, né? Então dependendo do tamanho do projeto que a gente determina o prazo de obra. O prazo de entrega. E dependendo da dificuldade também do projeto, né? Então, é muito complexo você já chegar dizendo para o cliente em quanto tempo nós fazemos uma obra. Mas, assim, o importante, eu sempre falo, é ter um bom projeto, o projeto ser bem desenvolvido, ser um projeto completo, bem desenhado, para a gente conseguir chegar num quantitativo bem preciso, né? Para aí sim começar a obra e chegar no final dentro desse planejamento. Chega algum cliente até você que não tem ideia do que ele quer? Bastante. Não tem ideia do que eu quero, não tenho referência nenhuma, não sei. Bastante. Tem muito isso? A nossa formação é justamente interpretar, né, a necessidade deles, o que eles buscam, colocar tudo aquilo que eles pensam. Você faz uma entrevista praticamente com a pessoa? Uma entrevista bem completa, geralmente são longas até, né, geralmente por volta de 2 horas aí, cada reunião, né, para fazer essas determinações. A gente tem alguns questionários que a gente faz no decorrer desse desenvolvimento para ter uma assertividade melhor, né? Mas geralmente a gente sempre consegue chegar no que o cliente deseja. Vamos falar um pouquinho de pandemia? Sim. Qual é o ponto positivo para você na pandemia? Se tratando da sua área, né, em arquitetura, o que você vê de positivo? A gente, lógico, não é bom, né? Na verdade, por tudo que acontece, né? A questão da saúde é uma coisa que é bem complicado a gente dizer que é bom, né? Mas teve alguns setores que deram uma melhorada. Por outro lado, a questão da construção civil não parou, né? Eu acho que a grande massa também dos trabalhadores está na construção civil, então acho que é complicado parar, né? A gente teve que se adequar muito à questão dos prazos dos fornecedores, a questão dos preços também. Então a gente começou em algumas obras com um planejamento que teve que ser revisto por conta de aumento, demanda, falta de material, prazos, né, que aumentaram. Então a gente teve que ter um trabalho maior. Contrapartida, veio bastante trabalho para a gente, porque muita gente descobriu que onde mora não cabe, que trabalhar em casa não é tão fácil assim, então precisa ter um espaço bem reservado. Então a gente teve bastante cliente que veio de apartamento para construir a casa, a gente teve bastante cliente que veio de fora. De outras cidades? De outras cidades, da própria capital, né? Uma cidade com uma grande concentração populacional, e eles vieram para cá em busca justamente disso, né? Desses espaços mais abertos, mais tranquilos. Então veio do Rio de Janeiro também, e daqui a gente percebeu que algumas pessoas daqui também foram para o litoral, foram para Santo Antônio do Pinhal, foram para São Bento do Sapucaí. Os lugares mais tranquilos, né? Então a gente acabou entrando bem forte nesse segmento residencial, né? Você falou que faz gestão também da obra, então você acompanha a obra todos os dias. Dia a dia. Ai, então, que trabalho. Tem gente que acha que arquiteto só faz projeto e fica no escritório. A gente sempre... A orientação que a gente dá, e é muito comum até, muita gente não tem esse conhecimento, quando eu divido em 2 etapas, existe a etapa de autoria de projeto e responsabilidade pelo projeto. Então tem que ser um profissional, né? Um arquiteto, os projetos complementares com os engenheiros. Então essa parte é muito importante. E a segunda parte, que é a construção, também você precisa ter um profissional, engenheiro ou arquiteto. Porque só são esses 2 profissionais que podem executar uma obra, ou acompanhar uma obra, ou ser administrador dessa obra. Então a gente acompanha aí muitas pessoas que não têm o conhecimento e acham que é só desenvolver o projeto
e contratar um pedreiro ou um empreiteiro que a obra vai. Na verdade, a nossa gestão é muito completa, porque além desses 17 anos, a gente já tem um know-how bem grande, conhecer bastante fornecedor, a gente tem todas as malícias da construção, sim. Né? Tem muita gente boa no mercado, tem muitos parceiros que a gente é muito grato pelo trabalho deles, mas a gente também tem que ficar bem atento, principalmente nessa fase de pandemia. E a nossa gestão é completa, então ela é uma gestão de orçamento, é uma gestão administrativa, é uma gestão de passar para o cliente uma tranquilidade para deixar ele de fato ir visitar a obra aos finais de semana e deixar toda essa parte técnica que a obra exige, de planejamento, financeiro com a gente. E você? Você está achando que é fácil? Quantos projetos você tem em andamento nesse momento? Nesse momento a gente está com um pouquinho de projeto aí, por volta aí de uns 25 aí, entre comercial e residencial. E para a gestão de obra nós estamos com 9 obras em andamento, mas está tudo certo, acho que... Que bom, né? A perspectiva é boa aí. Que bom, que cresça mais. Vamos conhecer um pouquinho dessa casa? Você me sim. mostra um pouquinho? Você falou então que ela está na fase final, praticamente já. Então, essa residência aqui é uma residência onde o cliente pediu para a gente um espaço aberto, né? Tá. Então eles buscavam aqui uma integração, né? Que onde a gente tivesse o visual da casa do início até o final, né? Que todos pudessem se ver e conviver junto, né? Então toda essa parte térrea, porque ela é um sobrado, né? Então toda essa parte térrea ela é toda aberta, né? Nós temos uma área separada que ali é um escritório, pode ser também uma sala de TV, né? A gente tem um lavabo que também a gente tem feito bastante, que a gente chama de um lavabo reversível a uma suíte. Depois eu quero que você mostre pra gente, isso eu achei interessante. Então ela é bem legal. Essa é uma casa também que é uma tendência bem grande dessa região aqui, desse perfil que são elevadores, né? A gente colocou nessa casa, tem um elevador também. Então nessa casa a gente tem uma integração, que é uma sala de estar, que ela já tem toda uma integração com a parte de cozinha, sala de jantar. E a gente tem essas portas aqui, que são portas de 2,70 metros de altura, com folhas mais largas, onde você tem uma abertura completa. E ela se integra diretamente com a área gourmet. Com a área externa, né? Então, quando você pega, você tem a parte da cozinha, você tem a ilha da cozinha, você integra nessa área gourmet, vai ter também a parte da ilha do gourmet, né? Que ainda não está instalada, porque precisa primeiro instalar mais marcenaria. E aí você tem toda a área da piscina. Então, quando os filhos estão na piscina, os amigos estão na piscina, eles estão integrados também no mesmo ambiente aqui, dentro do gourmet. Essa casa em particular, nós temos uma sauna que fica integrada com a piscina, que isso é uma coisa que a gente também costuma fazer, as pessoas gostam bastante, para quem gosta de sauna, onde você, de dentro da sauna, acessa a piscina. Agora há pouco a gente estava aqui com o cliente, e você vê a alegria dele, a felicidade que ele está, a ansiedade que eles estão para mudar para casa. Vou contar um segredo, hein? Contar um segredo. O cliente dessa casa aqui, ele ia vender. Ele gostou tanto que ele vai morar. Olha que legal. Isso é legal. Isso daí isso é muito legal. É bem bacana. Então essa é uma casa que ficou muito gostosa. É uma casa clara, é uma casa bem iluminada, é uma casa bem arejada. Arejada, né? Então a gente sempre busca nos nossos projetos... Até quando você me perguntou das preferências, né, eu sempre aconselho, quando eu posso, oriento os clientes que você ter grandes espaços, né, arejados, com portas grandes, com grandes ventilações, com aberturas, né? Isso é muito importante porque eu sempre divido em a parte sustentável da questão da consciência com o meio ambiente, né, da parte ambiental. Porque você comprar coisas para gerar... você poder, lógico, ser sustentável é bacana, mas onde você também pode aproveitar sem precisar ter esse custo, né? Esse gasto. E poder utilizar o que já tem disponível também é bem importante, né? Quer construir ou reformar? Dicas de iluminação para sua casa, decoração, arquitetura... Não perca, assista o Casa Prime TV, o programa de quem habita. Dúvidas com iluminação? Assessoria em planejamento de iluminação? Você encontra aqui. Dicas incríveis. Casa Prime TV. Os perigos de registrar uma escritura pública declarando um valor abaixo do que aquele que foi efetivamente negociado. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que esse tipo de prática ainda é bastante adotada pelas partes contratantes.
Isto porque as partes visam obter uma certa economia com relação ao pagamento de tributos. O vendedor com relação ao tributo de ganho de capitais ou lucro imobiliário. E o comprador com relação ao ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e também as despesas de registros de cartório. Mas é preciso alertar que esta prática configura-se crime. É crime de falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal. E é preciso dizer que hoje em dia já existem tabelas eletrônicas estipulando valores mínimos e máximos de imóveis com base no bairro em que eles se localizam. Por isso, hoje já é possível ver discrepâncias de declarações de compradores acerca de imóveis localizados no mesmo bairro. Além disso, já há um desenvolvimento bastante acelerado nos sistemas de confrontações de dados entre os órgãos públicos e privados. Por exemplo, os cartórios extrajudiciais, aqueles onde são lavradas as escrituras públicas de compra e venda, eles são solidariamente responsáveis por fiscalizar a tributação. Se eles verificarem algum ilícito, eles são obrigados por lei a informar o órgão lesado e até mesmo o órgão policial. Além disso, essa prática pode configurar prejuízos tanto aos vendedores como aos compradores. Isso porque, primeiro, ela pode gerar na nulidade da própria escritura pública. Isto porque declarar ou confeccionar uma condição contratual com informações não verdadeiras é um ato que gera nulidade do documento. E neste caso estamos falando de um preço que está sendo declarado na escritura pública que não corresponde com a verdade. Segundo prejuízo, em caso de vício oculto no imóvel ou algum defeito na construção, o comprador somente poderá, neste caso, reclamar indenização com base no valor que foi declarado na escritura. O mesmo vale em caso de desapropriação pelo poder público, pela prefeitura. Neste caso, ela irá indenizar o proprietário com base no valor que foi declarado na escritura. Isso sem mencionar a questão do próprio imposto. Uma vez verificando a sonegação fiscal, o valor que foi deixado de ser recolhido poderá aumentar a título de juros e multa em até 225%. Portanto, não vale a pena lavrar uma escritura em valor abaixo daquele que efetivamente está sendo negociado. Fica a dica. Gente, não é só colchões não, hein? Ó, tem poltronas, sofás, que poltrona, hein?